por exemplo, eu tenho um mioma, geralmente o intramural e o subseroso, eles têm mais essa característica. Quando eles crescem, eles acabam comprimindo o sistema urinário, por exemplo, né, o intestino. Então, às vezes, tem uma compressão desse tumor com os outros órgãos, e isso pode, inclusive, alterar a anatomia, né, dos outros órgãos. Né? Eu tenho ali a bexiga, eu tenho uma coisa ali pressionando, isso às vezes pode aumentar a urgência urinária, então tem que ir mais vezes no banheiro, porque ele está ali comprimindo a bexiga. Às vezes pode também ter alteração no funcionamento intestinal, porque está comprimindo ali o intestino. Então, isso também são sintomas, isso pode acontecer dependendo do tamanho, e geralmente está relacionado com os miomas intramurais, aqueles que estão aqui na camada muscular, e aquele que está mais na parte externa, tá? O que está na parte mais interna, o submucoso, está mais relacionado com alteração no fluxo sanguíneo. Isso também causa muita dor, né? Porque se você comprime, né? A partir do momento que você está comprimindo os órgãos, isso causa dor, isso estimula os nervos que estão ali, né? E isso acaba, então, causando dor. Então, a dor ela pode estar relacionada com essa compressão, ela pode estar relacionada com a alteração da vascularização e aumento do sangramento, né? A questão de cólica, e também tem a questão da infertilidade, né? Então, tem mulheres que têm infertilidade e acabam descobrindo o mioma, mas a gente vai falar um pouquinho mais agora sobre essa relação. Como é que o mioma ele pode interferir nessa questão da fertilidade? Né? Não tem muita comprovação científica em termos de causa. Então, existem algumas sugestões científicas, né, que existem algumas correlações, existem algumas coisas que parecem fazer sentido, no sentido de que a presença dos miomas acabam diminuindo a chance de ser mamãe. Diminuir a chance de ser mamãe, né, ou dificultar esse processo de ser mãe, não significa não poder ser mãe, né? Uma coisa é a gente ter uma dificuldade um pouco maior, porque a gente tem um desafio local ali, mas ele não impede, como eu comecei ali a live, né? Com o comentário da Ana Maria, né? A tia dela lá teve uma bebezinha linda, que hoje está com 3 anos, né? E ela estava com 5 miomas, né? Então, assim, tem, como eu já falei, depende muito, né? Do tamanho, da localização, de quantos são, né? Muitas vezes não é um só, às vezes tem mais, né? E isso também acaba, imagina, né? Se você tem a compressão de um órgão com um mioma, imagina com vários, né? Então, tudo isso vai variar bastante. Mas uma das coisas que tem sido observada é a redução na taxa de implantação do embrião. Né? Então, quando a gente tem principalmente alteração, a presença do mioma submucoso, a gente tem aqui a alteração na superfície do endométrio. E isso acaba dificultando a implantação do embrião no endométrio, porque é justamente ali que ele vai implantar. Não vai ser aqui, não vai ser dentro da musculatura. Então, geralmente, esse tipo de mioma, o submucoso, é o que mais diretamente dificulta as chances aí de ser mamãe, tá? Dificultar não significa impedir, tá? Dificulta. Então, tem essa alteração do contorno do endométrio, né? E isso acaba diminuindo a chance, a taxa de implantação, né? O como que o embrião vai implantar ali nessa região. Às vezes também tem a presença de coágulos ali, então coágulos de sangue que ficam ali presentes, na hora que o embrião vai implantar, ele não consegue. Então também tem essa influência. Uma outra coisa que também interfere na questão da fertilidade é quando eu tenho alteração na contração muscular, e a gente está falando agora dos miomas intramurais, diminui o transporte dos espermatozoides, né? Porque tem a alteração, porque assim, os espermatozoides eles nadam, né? Eles vão nadando bonitinho. Só que ao mesmo tempo que eles nadam, tem a contração de toda a musculatura que vai ajudando
a levar os espermatozoides lá para as trompas para ter o encontro com o óvulo, tá? Então, não é simplesmente eles nadarem, tem uma sinergia entre a ação e a função de nadar do espermatozoide e a contração da musculatura aí pélvica, né, do útero, para facilitar esse transporte de espermatozoides. Então, isso pode acontecer, diminuir, né, a levada dos espermatozoides até as trompas. Uma outra coisa também que interfere, às vezes, a deformação da cavidade, né, do útero também dificulta a chegada dos espermatozoides até as trompas. Então, isso também é uma outra coisa que precisa ser levada em conta. Uma outra coisa também que pode acontecer, dependendo da localização do mioma, é obstruir a entrada da tuba uterina, né? Então, tem ali, né, tem o útero, aí tem a passagem para as trompas, né? Tem uma para um lado, outra para o outro lado, né? Dependendo da localização, se o mioma, ele tá ali bem no comecinho da trompa, ele vai interromper, vai fechar aquela portinha, né? E aí o espermatozoide não vai conseguir passar. Então, isso também acaba dificultando a gravidez, né? Uma outra coisa também que acontece é a alteração da vascularização dentro do útero, né? Porque ali está precisando de sangue, né? E é quando a gente tem aí a presença de tumor, né, um crescimento anormal daquele tecido, a vascularização, naturalmente, ela vai aumentar, ela vai alterar. Isso também pode causar alguma alteração aí na hora na implantação do embrião e no próprio funcionamento do útero. E uma outra coisa também que pode acontecer é o processo inflamatório crônico, né? Quando eu tenho a presença daquele tecido não era para estar ali, então é um tecido normal, ele tá ali bonitinho, separadinho, não tem nada, né, que esteja agredindo, né, o corpo de uma forma mais forte, mas ele acaba gerando ali na região uma inflamação crônica, né? E a gente já conversou várias vezes sobre isso, e eu vou repetir aqui, porque eu sei que tem alunas novas, tem seguidores novos. A questão da inflamação, ela interfere diretamente na questão da implantação do embrião. Como é que o embrião vai implantar num ambiente que está inflamado? Ele não vai conseguir, né? E se conseguir também, tem chance de perda, né? Por conta, né, desse processo inflamatório que não é o ambiente adequado para que um embrião e para que um feto se desenvolva. Então, tem também essa influência da inflamação, né? Mas, como eu disse, os miomas submucosos, eles têm uma influência muito maior na fertilidade do que os intramurais, por exemplo. Então, se você tem um mioma intramural ou um subseroso, né, a chance disso influenciar negativamente na sua fertilidade é menor, tá? Os miomas, eles atrapalham mais quando eles estão mais próximos ali da camada endometrial, justamente por conta aí da localização dele, né, e da necessidade, da importância do endométrio a importância do endométrio nessa parte. E quais são os fatores de risco, né? O que leva, né, ao aparecimento desses miomas, né? Existem alguns fatores de risco, né? Algumas coisas que já conhecemos e que estão sim relacionados. Existem nessas correlações e também tem, então, fatores genéticos e fatores ambientais, né? Então, por exemplo, mulheres que nunca tiveram filhos têm mais chance de desenvolver mioma do que aquelas que já tiveram filhos, tá? Isso não significa que quem já teve filho não pode ter e quem nunca teve filho vai ter. Não é isso. Mas existe, né, esse fator de risco. É considerado um fator de risco, porque os estudos epidemiológicos já mostraram que as mulheres que mais desenvolvem miomas, que têm uma facilidade, justamente por conta do ambiente hormonal, são de mulheres que nunca tiveram filhos, né? O uso de anticoncepcionais também parece interferir, mas ainda não se sabe muito bem. Os resultados dos estudos são muito contraditórios, né? Tem uns que falam que pode até diminuir
o desenvolvimento de miomas, porque ajuda a regular a questão hormonal. Outros falam que não, justamente porque é hormônio que ajuda a aumentar ali o processo de multiplicação das células. Então, em relação aos anticoncepcionais, isso é um pouco contraditório. Mas uma coisa que já é conhecida, que já é sabida e que interfere é a alimentação. Tá? E aí a gente vai falar mais para o final, né, da alimentação, mas já foi demonstrado, já foi comprovado que o excesso do consumo de carnes vermelhas estão associados a maior chance de desenvolvimento de miomas, né? E a gente sabe que as carnes vermelhas elas são pró-inflamatórias, né? Então elas já por si mesmas elas promovem, elas diminuem, né, a qualidade do ambiente para o desenvolvimento embrionário por diferentes vias, né? A gente conversou já sobre intestino, como é que as carnes vermelhas alteram a microbiota, e isso altera a questão hormonal, e isso também a questão da inflamação, porque estimula o sistema imunológico. O baixo consumo de verduras e legumes também está associado ao aumento do risco de miomas. Então, quando a gente tem um consumo excessivo de carnes vermelhas e um baixo consumo de verduras, isso acaba causando um desbalanço e causando ali, favorecendo um ambiente pró-inflamatório. Como a gente viu, os miomas, eles desencadeiam, né, processos inflamatórios crônicos que podem diminuir a fertilidade, dificultar, principalmente se for os miomas submucosos. E também a questão da obesidade. Já foi comprovado também que a obesidade aumenta os riscos de desenvolvimento de mioma. Isso não só por conta da alimentação, porque a gente sabe que a obesidade ela vem de um desbalanço, de um desequilíbrio, né, no consumo alimentar e do gasto energético. Isso causa uma série de alterações hormonais, né? Tem, por exemplo, o aumento da leptina, né? É um hormônio que regula nosso metabolismo e ele em excesso ele causa alterações, né? E a gente sabe que na obesidade existe uma resistência à leptina, então a leptina ela fica mais tempo circulando, né? A insulina também, a gente sabe que a obesidade favorece a resistência à insulina, então a insulina também fica mais tempo circulando e exercendo efeitos nos diversos órgãos. Isso atrapalha toda a questão da regulação hormonal. E falando agora especialmente dos hormônios sexuais. Então, a obesidade ela está relacionada ao aumento do risco de miomas, né? Isso causa um ambiente pró-estrogênico, né? Então, o aumento dos níveis de estrógeno aumenta a proliferação das células, né? Como a gente viu, os miomas eles são estimulados hormonalmente. Então, quando a gente tem um aumento do estrogênio e de progesterona, mas principalmente estrógeno, a gente tem o aumento dessa proliferação, né? Elas começam a se multiplicar mais do que deveriam, né? E aí também tem uma falha aí na hora daquelas proteínas que eu falei que regulam o ciclo celular. Fala, opa, pode parar que tá bom, né? Então, tem uma falha aí e na obesidade esses sinais eles ficam ainda mais bagunçados. Por isso que é muito importante cuidar da alimentação, da atividade física. Eu vou falar isso depois, mas é muito importante porque a obesidade é fator de risco para muitas doenças, tá? Agora a gente pode até deixar um pouquinho de lado a questão de engravidar em si e falar de saúde, né? Precisa ter uma alimentação mais equilibrada, a gente precisa ter um gasto energético, porque a nossa composição, né, de uma forma, pensando em evolução, ela foi feita para consumir e gastar, consumir e gastar, consumir e gastar, e é por isso que, né, todo o nosso metabolismo é baseado nisso. Quando a gente bagunça isso, quando a gente come, e não gasta, não gasta, não gasta, isso dá um tilt, né, biologicamente no nosso organismo. E isso que acaba desencadeando todas essas outras alterações. E também tem os fatores genéticos, né? Então, quando a mulher ela tem uma história familiar que a mãe teve, uma tia próxima teve, isso também pode, né? Isso pode ser considerado um fator de risco para que ela também desenvolva, né? É claro que isso não é uma sentença, isso é só um fator de risco, é um risco, né? Não significa que vai ter, tá? Pessoas, né, que têm esse histórico familiar, ainda é mais importante cuidar do estilo de vida, porque a questão genética não tem como a gente mudar, né? A sequência do nosso DNA tá lá.
Mas o que a gente pode fazer é mudar o quanto que esse DNA ele é expresso ou não, né? Eu sempre falo que a alimentação e o estilo de vida, eles são capazes de ligar e desligar genes. Então, liga um gene bom, desliga um gene ruim, ou liga um gene ruim, desliga o gene bom, tá? E isso é um conjunto de coisas. Então, tem alimentos que contribuem para isso, tanto do lado positivo quanto do lado negativo, a atividade física, estresse, meditação, tudo isso vai interferir nesses fatores de risco para o desenvolvimento de miomas, tá? Mas como a gente viu, né, os miomas eles não impedem a gravidez, né? Então, eles podem dificultar dependendo da localização, do tipo de mioma, mas os miomas intramurais, que são aqueles na musculatura, e os subserosos aqui, eles dificultam menos, tá? Não significa que, assim, que não vai ter nenhuma influência, né? Pode ter alguma alteração na questão da contração, na questão do parto, né, na questão aí do desenvolvimento da gestação, mas, né, inclusive, existem, né, alguns riscos, e aí quem tem miomas e engravida precisa ter um acompanhamento bem de pertinho para ver como é que o mioma ele está se comportando, porque em alguns casos, durante a gestação, por causa do boom de hormônios, né, e a gente viu que a progesterona também interfere nisso, então pode acontecer, por exemplo, do mioma aumentar. Ou não, tá? Mas precisa ter esse acompanhamento para ver também, né, questão anatômica, porque o bebê vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E aí vai, né, se a gente já tem um mioma que está comprimindo órgãos e o bebê está crescendo, quanto que isso vai comprometer aí a saúde da mamãe, tá? Então, precisa, quem tem mioma e engravida, precisa fazer esse acompanhamento de pertinho com o médico, certo? Fazer todos os exames bonitinhos, seguir tudo certinho, que isso é fundamental.